Estamos utilizando a moradia de forma diferente, compartilhando os espaços em busca de qualidade de vida. Essas interações sociais emergem a necessidade da atuação do advogado especialista em condomínios. São diversas as formas que esse advogado pode atuar nesse mercado, como assessoria em condomínios, assessoria para prestadores de serviço em condomínios, para incorporadores. E no intuito de congregar esses profissionais de direito, servindo como um baluarte, nasce a ANACOM, Associação Nacional da Advocacia Condominial. Com atuação em âmbito nacional, sem qualquer vinculação ideológica, política ou partidária, irá promover e incentivar os estudos do direito condominial, capacitando o advogado para atuar de forma segura através de congressos, seminários, simpósios e outros eventos acadêmicos, além de buscar incessantemente o aprimoramento das legislações aplicáveis em condomínios, com a propositura de projetos de leis nas esferas municipais, estaduais e federais. A ANACOM terá bandeiras importantes diante do Judiciário, servindo tanto como amicus curiae em temas relevantes aos condomínios, bem como na luta pela criação de varas especializadas, assim como câmaras especializadas em direito condominial. O advogado associado terá um amplo espaço para a divulgação de seus artigos e obras científicas, recebendo projeção no mercado condominial, o que certamente auxiliará na prospecção de novos clientes e negócios. Seja um associado, faça parte da ANACOM. Estamos utilizando a moradia de forma diferente, compartilhando os espaços em busca de qualidade de vida. Essas interações sociais emergem a necessidade da atuação do advogado especialista em condomínios. São diversas as formas que esse advogado pode atuar nesse mercado, como assessoria em condomínios, assessoria para prestadores de serviço em condomínios, para incorporadores. E no intuito de congregar esses profissionais de direito, servindo como um baluarte, nasce a ANACOM, Associação Nacional da Advocacia Condominial. Com atuação em âmbito nacional, sem qualquer vinculação ideológica, política ou partidária, irá promover e incentivar os estudos do direito condominial, capacitando o advogado para atuar de forma segura através de congressos, seminários, simpósios e outros eventos acadêmicos, além de buscar incessantemente o aprimoramento das legislações aplicáveis em condomínios, com a propositura de projetos de leis nas esferas municipais, estaduais e federais. A ANACOM terá bandeiras importantes diante do Judiciário, servindo tanto como amicus curiae em temas relevantes aos condomínios, bem como na luta pela criação de varas especializadas, assim como câmaras especializadas em direito condominial. O advogado associado terá um amplo espaço para a divulgação de seus artigos e obras científicas, recebendo projeção no mercado condominial, o que certamente auxiliará na prospecção de novos clientes e negócios. Seja um associado, faça parte da ANACOM. Viver coletivamente é a única chance de sermos humanos. Em nosso cerne, somos seres sociais. Nossa verdadeira essência se manifesta quando nos conectamos com os outros. Ao longo da história, os grandes pensadores nos mostraram o poder da coletividade. Juntos, encontramos equilíbrio, propósito e uma força que supera adversidades. Viver em comunidade tem seus desafios, sim. Desafios que você conhece, vivencia e enfrenta todos os dias na gestão condominial. A expansão não para. A cada ano, mais e mais pessoas passam a viver em condomínios. E nosso papel como advogados, síndicos, administradores e prestadores de serviço é claro, simples e direto. O papel de gestores do coletivo é ajudar pessoas a viver bem e em paz, juntas. Na ANACOM, encontramos um espaço para crescer juntos.
com uma rede exclusiva para compartilhar conhecimento, materiais, experiências, palestras, congressos e grupos. Juntos podemos difundir o direito condominial no Brasil, melhorar a legislação e profissionalizar ainda mais esse mercado, contribuindo para o crescimento que ainda virá. Se tem uma coisa que sabemos, é que o coletivo é consistente, duradouro e pode ser cada dia mais forte, se você também decidir fazer parte dele. Juntos, podemos construir comunidades mais fortes, mais unidas e mais humanas. Associe-se à ANACOM, Associação Nacional da Advocacia Condominial. Estamos utilizando a moradia de forma diferente, compartilhando os espaços em busca de qualidade de vida. Essas interações sociais emergem a necessidade da atuação do advogado especialista em condomínios. São diversas as formas que esse advogado pode atuar nesse mercado, como assessoria em condomínios, assessoria para prestadores de serviço em condomínios, para incorporadores. E no intuito de congregar esses profissionais de direito, servindo como um baluarte, nasce a ANACOM, Associação Nacional da Advocacia Condominial. Com atuação em âmbito nacional, sem qualquer vinculação ideológica, política ou partidária, irá promover e incentivar os estudos do direito condominial, capacitando o advogado para atuar de forma segura através de congressos, seminários, simpósios e outros eventos acadêmicos, além de buscar incessantemente o aprimoramento das legislações aplicáveis em condomínios, com a propositura de projetos de leis nas esferas municipais, estaduais e federais. A ANACOM terá bandeiras importantes diante do Judiciário, servindo tanto como amicus curiae em temas relevantes aos condomínios, bem como na luta pela criação de varas especializadas, assim como câmaras especializadas em direito condominial. O advogado associado terá um amplo espaço para a divulgação de seus artigos e obras científicas, recebendo projeção no mercado condominial, o que certamente auxiliará na prospecção de novos clientes e negócios. Seja um associado, faça parte da ANACOM. Viver coletivamente é a única chance de sermos humanos. Em nosso cerne, somos seres sociais. Nossa verdadeira essência se manifesta quando nos conectamos com os outros. Ao longo da história, os grandes pensadores nos mostraram o poder da coletividade. Juntos, encontramos equilíbrio, propósito e uma força que supera adversidades. Viver em comunidade tem seus desafios, sim. Desafios que você conhece, vivencia e enfrenta todos os dias na gestão condominial. A expansão não para. A cada ano, mais e mais pessoas passam a viver em condomínios. E nosso papel como advogados, síndicos, administradores e prestadores de serviço é claro, simples e direto. O papel de gestores do coletivo é ajudar pessoas a viver bem e em paz, juntas. Na ANACOM, encontramos um espaço para crescer juntos, com uma rede exclusiva para compartilhar conhecimento, materiais, experiências, palestras, congressos e grupos. Juntos podemos difundir o direito condominial no Brasil, melhorar a legislação e profissionalizar ainda mais esse mercado, contribuindo para o crescimento que ainda virá. Se tem uma coisa que sabemos, é que o coletivo é consistente, duradouro e pode ser cada dia mais forte, se você também decidir fazer parte dele. Juntos, podemos construir comunidades mais fortes, mais unidas e mais humanas. Associe-se à ANACOM, Associação Nacional da Advocacia.
Viver coletivamente é a única chance de sermos humanos. Em nosso cerne, somos seres sociais. Nossa verdadeira essência se manifesta quando nos conectamos com os outros. Ao longo da história, os grandes pensadores nos mostraram o poder da coletividade. Juntos, encontramos equilíbrio, propósito e uma força que supera adversidades. Viver em comunidade tem seus desafios, sim. Desafios que você conhece, vivencia e enfrenta todos os dias na gestão condominial. A expansão não para. A cada ano, mais e mais pessoas passam a viver em condomínios. E nosso papel como advogados, síndicos, administradores e prestadores de serviço é claro, simples e direto. O papel de gestores do coletivo é ajudar pessoas a viver bem e em paz, juntas. Na Anacom, encontramos um espaço para crescer juntos, com uma rede exclusiva para compartilhar conhecimento, materiais, experiências, palestras, congressos e grupos. Juntos podemos difundir o direito condominial no Brasil, melhorar a legislação e profissionalizar ainda mais esse mercado, contribuindo para o crescimento que ainda virá. Se tem uma coisa que sabemos, é que o coletivo é consistente, duradouro e pode ser cada dia mais forte, se você também decidir fazer parte dele. Juntos, podemos construir comunidades mais fortes, mais unidas e mais humanas. Associe-se à Anacom, Associação Nacional da Advocacia Condominial. Estamos utilizando a moradia de forma diferente, compartilhando os espaços em busca de qualidade de vida. Essas interações sociais emergem a necessidade da atuação do advogado especialista em condomínios. São diversas as formas que esse advogado pode atuar nesse mercado, como assessoria em condomínios, assessoria para prestadores de serviços. Olá pessoal, boa tarde. Estamos retornando agora do nosso almoço para dar continuidade nesse dia de ciclo de palestra em homenagem aos nossos síndicos de todo o Brasil, né? Tivemos pela manhã aí várias palestras e agora no período da tarde vamos dar continuidade. Nesta parte agora, nós vamos falar nessa primeira palestra com o Dr. Gilcimar Conceição, a exclusão do Simples Nacional e o que o síndico precisa saber. Simples Nacional é uma parte de um tributo, né, Gilcimar? E o Gilcimar é um contador especialista na área de condomínio, então ele vai falar da parte da gestão condominial, que é uma parte importantíssima para os condomínios. A meu ver, os condomínios eles equiparam-se a uma empresa e, como tal, elas devem serem geridas, né? Tem que fazer gestão de pessoal, gestão de tributos, enfim, gestão de assembleia, gestão de contratos, e aí há que se ter a necessidade dos auxiliares de administração, como uma boa administradora, um bom departamento jurídico, um bom engenheiro ou um arquiteto para manutenção predial e, sobretudo, um excelente contador para ajudar o síndico nos lançamentos, né? Então, passo a palavra para o nosso diretor da Anacom lá no Rio de Janeiro, o Dr. Gilcimar Conceição. Meu irmão, você está com a palavra por 30 minutos para explanar, para fazer essa brilhante palestra aí para os nossos síndicos. Muito boa tarde a todos. Professor Dr. Miguel Zain, é uma honra estar fazendo parte desse projeto, Dia do Síndico,
onde estamos comemorando junto, não só com os associados da Anacom, mas também com advogados, administradores, contadores, outros profissionais que militam nesse segmento condominial. Mas queria deixar aqui o registro de felicitações ao Dia do Síndico, essa pessoa que exerce essa função tão importante na gestão do condomínio. Sem eles, a gente não estaria aqui certamente. Esse assunto do Simples Nacional, muita gente pega de surpresa, porque quando falam de Simples Nacional, eles tentam associar diretamente a tributos, a condomínios. Só que, assim, o que eu pretendo levar aqui é a ponta do fornecedor, né? Os impactos que vai acontecer nos condomínios, eu vou trazer aqui algumas explicações, mas o que pode ser feito para que a eventual exclusão do Simples Nacional do fornecedor não sofra tanto para o condomínio. Confesso que a gente tem... eu já posso começar, doutor, eu já posso começar a minha explanação, por favor? Gilcimar, fica à disposição, tá? Está à disposição, perfeito. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela, que aqui eu trago algumas informações importantes para que a gente possa também aproveitar o tempo o máximo possível, com mais qualidade. Tá? Então, vamos lá. Comemoração ao Dia do Síndico, trago a palestra As Exclusões do Simples Nacional e o que os síndicos precisam saber. Tá? Quem não me conhece, eu sou Gilcimar Conceição, sou contador, atuo nesse segmento contábil há 25 anos, recém-completados, desde 99. Hoje atuo como consultor, professor, palestrante, empresário. Sou professor no CRC, no Conselho Regional de Contabilidade, falando desse tema, contabilidade condominial, e sou vice-presidente de uma associação de contadores aqui no Leste Fluminense, diretor também, não só na Anacom, mas também de contabilidade condominial no SESCOM, que é o Sindicato dos Empresários Contábeis, membros de diversas comissões no Conselho Regional de Contabilidade, entre outras tarefas. E essas experiências que a gente vai adquirindo na nossa jornada vai fazendo com que a gente tenha uma visão dos dois lados. Já são 5 anos que eu estou militando diretamente no segmento condominial e, junto com a experiência da parte empresarial, a gente consegue identificar algumas informações que muitos contadores não têm verificado. Eu sempre chamo a atenção, eu brinco que eu sou um contador blogueiro. Então, quem puder me seguir lá nas redes sociais, gilcimarconceição.contador, é onde também entrego muito conteúdo, e no meu canal, professor Gilcimar Conceição. Primeiramente, Simples Nacional. Eu queria pedir uma licença. Primeiramente, Simples Nacional, vamos lá. O Simples Nacional basicamente é um regime unificado de arrecadação de tributos e contribuições. Esse regime ele é destinado para micro e pequenas empresas, tá? De forma mais clara, microempresas e empresas de pequeno porte. E nesse regime ele unifica pagamento de diversos tributos, inclusive os estaduais, no caso do ICMS, e os municipais, ISS, além da contribuição previdenciária patronal. Para que uma empresa consiga entrar nesse regime simplificado, ele precisa seguir alguns requisitos. A primeira é ter natureza jurídica de sociedade empresária, sociedade simples, empresa individual ou empresário individual. E aqui, para esclarecer, sempre vem umas perguntas do tipo:
olha, estou criando uma cooperativa, estou me juntando com pessoas e criando uma cooperativa. Posso ser do Simples? Não. Por quê? O Simples Nacional, um dos requisitos é ter natureza jurídica compatível com o que está na tela. Cooperativa tem uma natureza jurídica diferente, assim como associações, entre outros. Outro requisito também é que a receita bruta anual seja igual ou inferior a 4.800.000. Caramba, empresas de pequeno porte até 4.800.000? Sim, essa é a definição da Receita Federal. Ela define quem fatura até 360.000 como microempresa e acima de 360, empresa de pequeno porte. E aí, isso é um dos requisitos para que a empresa possa utilizar do Simples Nacional. E o outro é não possuir nenhum dos impedimentos previstos na legislação. Entre eles, atividade. Por exemplo, uma instituição com uma atividade bancária não pode entrar no Simples. Uma instituição, uma empresa com atividade de aviação ou transporte de passageiro internacional não pode entrar no Simples. Então, a atividade é um dos requisitos. Esse artigo 3º ele traz uma série de requisitos, mas um deles é o motivo do assunto que a gente vai falar aqui, que é a regularidade. A empresa, para se manter no Simples, ela tem que se manter regular, e eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Antes da gente falar sobre esses tributos, desse benefício, a gente precisa falar quais são os tributos envolvidos para uma empresa que não é do Simples. Porque quando eu falar sobre isso, vai ficar mais claro o porquê que a grande maioria das empresas são tributadas no Simples Nacional. Vamos lá. Uma empresa que não é do Simples, e aqui o Simples Nacional, como eu disse, é um benefício para micro e pequenas empresas, dependendo da atividade, comércio, indústria ou serviço. Mas eu não vou ficar falando de comércio e nem de indústria. Nosso foco são os prestadores de serviço. Então, são as empresas prestadoras de serviço. Ok? As empresas prestadoras de serviços, elas são sujeitas, quando não estão no Simples, o imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, ao PIS, a COFINS e o ISS. 4 tributos federais, 1 tributo municipal. Além disso, também temos o INSS, a cota previdenciária patronal. O que monta? Quando uma empresa não é do Simples, veja só a carga tributária. Pode chegar a 16,33% da parte federal e ISS. E o INSS, 25,8% sobre a folha de pagamento. Então, quando a gente fala de uma empresa que não é do Simples, esses números estão envolvidos. E aí, para ficar mais claro, vou trazer um exemplo de um prestador de serviço que fatura ali em torno de R$100.000 por mês. Um prestador de serviço que fatura R$100.000 por mês e com uma folha de pagamento no total de 30.000, ela vai ter, só sobre o faturamento, só sobre as notas fiscais emitidas, R$16.330. Então, de tributos, aqueles tributos, imposto de renda, contribuição social, imposto de PIS, COFINS e ISS, R$16.330 nesse exemplo hipotético. Ok? Agora, sobre a folha de pagamento, vamos ter R$7.740 em cima da folha de pagamento. Aqui a gente está envolvido, não só INSS patronal, mas a parte de terceiros, mas no geral, se a folha de pagamento for 30.000, em torno de R$7.740 de encargos. Isso aqui vai dar um total de quase 24.000, um pouco mais de 24.000. Então, veja só, uma empresa nessas características, faturamento de 100.000, além da folha de pagamento de 30, vai ter o encargo de R$24.000. Aqui, pessoal, eu apresento o seguinte. Pega a sua pasta de prestação de contas, verifique ali os serviços que são prestados. Geralmente, essas empresas vão aparecer ali. Empresas que mantêm contrato
de assessoria condominial, serviço de elevador, medição de hidrômetros, controle de acesso, assessoria jurídica, fora os outros serviços de manutenção. Esses serviços estão ali sempre nas contas do condomínio. Esses serviços são prestados por empresas que, na sua grande maioria, estão tributadas no Simples. Então, a primeira coisa que a gente percebe é isso. O que o Simples Nacional tem a ver com os condomínios? A grande maioria dos prestadores de serviços PJ estão tributados no Nacional. Ok? Então, se estão tributados no Simples Nacional, eles têm uma carga tributária reduzida em relação a outras empresas. No Simples Nacional, essas empresas têm um tratamento diferenciado, tá? Porque eu trouxe aqui a carga tributária de uma empresa normal, 16,33 sobre faturamento e 25,8 sobre a folha de pagamento, ok? No Simples, tem um tratamento diferenciado, inclusive no pagamento de taxas, participação de licitação, que não é o foco do nosso bate-papo aqui. É emitida uma guia única para arrecadar todas aquelas anteriores. Por quê? Quando eu volto aqui, só para vocês terem uma noção, a gestão dessas empresas no pagamento de tributos envolve o seguinte: imposto de renda e contribuição social são tributos trimestrais. Tributos trimestrais. PIS e COFINS são mensais, que vencem todo dia 25. O ISS vai depender da prefeitura, mas varia entre o dia 5 e 10. O INSS vence no dia 20. Então, você tem ali vários tributos e várias formas de pagamento. Quando você vai para o Simples Nacional, é emitida uma guia única de pagamento, tá? Para esses tributos. Não estou considerando o fundo de garantia e nem o INSS, que é descontado dos trabalhadores e dos autônomos. Mas, falando desses tributos, uma guia única. E, naturalmente, com alíquotas reduzidas. E veja só a grande diferença que eu vou apresentar a partir de agora. No Simples Nacional, nós temos algumas atividades, né? O Simples Nacional é dividido por anexos, e cada anexo ele contempla algumas atividades. Então, grande parte dos prestadores de serviços do condomínio são do anexo 3, que começa pagando 6%. Estão me ouvindo bem? Eu não estou conseguindo ver o chat em tempo real, tá? Beleza. Então, nós temos, então, as alíquotas que já são reduzidas, mas algumas empresas no anexo 3 pagando a partir de 6%. Outras, no anexo 5, pagando 15,5%. E outra no anexo 4, pagando 4,5%. Pessoal, eu sei que existe uma polêmica de algumas atividades, o anexo 3, o anexo 4, esse não é o foco do nosso bate-papo aqui. Mas é fato que todos os anexos do Simples Nacional vão trazer redução de carga tributária. O Simples Nacional ele tem também uma situação que é o recolhimento dos tributos baseado no faturamento dos últimos meses, dos últimos 12 meses. E aí o que acontece? Cada vez que a média de faturamento aumenta, essas alíquotas que vocês estão vendo na tela aumentam também. Então, uma empresa do anexo 3, com faturamento dessa aqui, ele está pagando em torno de 10%. Veja bem, dentro dessa característica que eu trouxe aqui, uma empresa com faturamento de R$100 mil, pagando 10% de tributo sobre esse faturamento. Já são 10. E ainda tem um outro ponto. Esse INSS, esses encargos sobre a folha das empresas do anexo 3, não existem. Então, uma empresa que está tributada no Simples Nacional, nesse exemplo aqui, ela vai pagar só 10%, comparado com uma empresa que não está no Simples. Dentro desse exemplo, ela tem uma economia de quase R$15 mil. Então, vocês vejam que a grande maioria das empresas estão no Simples Nacional, principalmente por redução de carga tributária.
Aqui eu coloco o 4,5 com um asterisco, porque as empresas do anexo 4 que começam a pagar sobre 4,5, elas têm o INSS patronal, mas não vamos entrar nesse foco aqui. Mas eu quero reforçar o seguinte. Bem, o Simples Nacional é um benefício fiscal, tá? O Simples Nacional é um benefício fiscal. E para manter esse benefício, as empresas precisam se manter regulares. E aqui a gente entra, esse é o gancho principal desse nosso bate-papo aqui. O Simples Nacional é um benefício fiscal, a grande maioria das empresas que os condomínios contratam estão no Simples Nacional, mas elas precisam se manter regulares. Só que existe uma situação que acontece no dia a dia de muitas dessas empresas que prestam serviço para condomínios, que esses prestadores geralmente não têm controles. Muitos abrem as suas empresas seguindo passo a passo na internet. Você entra no YouTube, você vê várias pessoas explicando como abrir uma empresa. Então, muita gente faz isso. Consequentemente, esses prestadores não têm assessoria contábil. Então, imagina só o cenário. O cara lá da detetização, ele conseguiu abrir a empresa dele sem assessoria contábil. Ele tá lá, aprendeu de certa forma a emitir nota fiscal. Então, ele está emitindo nota fiscal todos os meses para o condomínio. Tá? Só que ele não está recolhendo os tributos mensais, porque ele não sabe fazer isso. Ou se está fazendo errado. Ele não está fazendo também as declarações mensais. O que acaba acontecendo? Ele vai ser excluído do Simples Nacional. É excluído do Simples Nacional aquela empresa que não paga os tributos em dia e que não cumpre com as obrigações acessórias, as declarações. Ok? E qual é a consequência disso? Nesse ano de 2024, foram 1.876.334 empresas notificadas pela Receita Federal. A própria Receita Federal, ela anunciou no Facebook, nas redes sociais deles, que essas empresas começaram a receber essa notificação, alertando para os débitos serem regularizados. E aí vejam o que está na tela. 1.876.334 devedores, dívidas em torno de 26,7 bilhões de reais. Só que o que chama mais atenção, o que interessa mais para a gente aqui, é a informação que está em amarelo lá embaixo. Para evitar a exclusão, a partir de 1º de janeiro, o contribuinte precisa regularizar seus débitos. Então, amigos, se essas empresas não estão regularizando os débitos, elas foram notificadas a partir de setembro. Elas têm até 31 de dezembro para regularizar seus débitos. Se elas não regularizarem, a partir de 1º de janeiro, elas estarão fora do Simples Nacional. Tá? Aí elas vão ter que voltar a recolher os tributos baseado ou no regime lucro presumido ou no regime real, do lucro real. No lucro real, eu nem entro em detalhes aqui, porque o lucro real geralmente é para grandes empresas que mantêm controles, porque o lucro real, a ideia do lucro real é apurar o imposto baseado no que aconteceu na realidade, né? Então, se você tem um faturamento, no mesmo exemplo que eu dei, de 100 mil, folha de pagamento 30 e outras despesas que bate 20, o lucro da operação daquele mês vai ser 50 mil. Os 50 mil vai ser a base para recolhimento dos impostos. Mas isso requer um controle que as pequenas empresas não têm. Então, tanto que eu apresentei os tributos no lucro presumido. Essas empresas vão voltar para o lucro presumido se elas forem excluídas do Simples. Vão ter que recolher em torno de 16% sobre o faturamento e a folha de pagamento 25,8%. Elas também vão passar a fazer as declarações que, como Simples Nacional, elas não faziam. Amigos, qual o resumo disso? Qual é a consequência disso? O custo deles vão aumentar. O custo, eles vão precisar de uma assessoria contábil, vão precisar de um funcionário, de um colaborador que entenda melhor, eles vão ter que pagar tributos numa alíquota maior, o custo, no geral, vai aumentar. Nos condomínios, né, como eu estou dizendo aqui, o custo aumenta. E
vai depender naturalmente de cada fornecedor. Aquele fornecedor mais honesto, ele pode querer tentar negociar com o condomínio, com o síndico. O síndico, olha só, tive algum problema tributário aqui, queremos regularizar, mas infelizmente a gente teve um aumento aqui do nosso custo, com impostos, com funcionários, com profissionais de contabilidade, e a gente vai precisar reajustar o nosso contrato. Naturalmente, isso é quase uma utopia, né? Dificilmente você vai ouvir isso, mas pode acontecer. Só que o que geralmente acontece é que esse fornecedor ele fica calado na dele, ele corre para abrir uma outra empresa e começa a faturar no nome de outra empresa para o seu condomínio. Isso é o que geralmente acontece. E aí o síndico, a administradora distraída, só vai perceber isso lá em março, abril, porque em janeiro, isso aqui é importante também colocar, em janeiro ainda é o reflexo de dezembro. Então, as contas de janeiro vão ser baseadas no faturamento do fornecedor original. Mas se esse fornecedor for excluído do Simples e não for regularizado, e ele vê que realmente ele tem que faturar por outra empresa para ele continuar pagando os tributos numa alíquota menor, ele vai correr atrás para legalizar uma outra empresa. Muitos utilizam nomes parecidos, nomes de fantasia parecido, e vai ficar faturando para o cliente, para o condomínio. E, geralmente, a galera não percebe isso. Mas, nesse momento que muda a tributação do seu fornecedor, síndico, o condomínio ele passa a se preocupar com retenções federais, impostos que os condomínios não se preocupavam até então. Vou pegar uma empresa de detetização. Se ela for excluída do Simples, até então ela não tinha a retenção do PIS, COFINS da contribuição social. Se essa empresa for excluída, o condomínio precisa reter. É obrigação do condomínio reter. Receber a nota fiscal, analisar a atividade, analisar a tributação e decidir reter. Não está na nota fiscal, mas a legislação diz que precisa reter, tem que reter. Não precisa estar na nota fiscal para não reter. Estão entendendo? Então, essas empresas acabam tentando ludibriar muitos síndicos, muitos condomínios, muitas administradoras e acabam ficando na sua. Tá? Mas o condomínio passa a se preocupar com as retenções. E, além disso, pessoal, passam a se preocupar em declarar a FD-REINF, que é a Escrituração Fiscal Digital das retenções e informações fiscais. Se tem retenção, tem que fazer a declaração da REINF. Muitos já fazem só do INSS, mas na exclusão vão ser obrigadas a reter e declarar. Então, aqui eu já vou encaminhando para o fim, porque eu quero falar direto para você. O que fazer para evitar surpresas? Primeira coisa, seu fornecedor é optante do Simples Nacional? Uma consulta no Google, você consegue, digita lá, consulta optante no Google. Você vai entrar no link da Receita Federal e vai digitar o CNPJ do seu fornecedor. Apareceu ali que é optante pelo Simples Nacional, conforme aqui embaixo, ok. Agora, muitos vão estar assim, ó, como aqui embaixo, ó, desenquadrado. Esse aqui foi desenquadrado e não voltou mais. Perdão, esse aqui foi desenquadrado e voltou. Ele continua optante. Mas lá embaixo ele vai trazendo o desenquadramento. E essa consulta também serve para MEI, porque isso também está acontecendo com o microempreendedor individual. Só que a grande diferença, você, síndico que está assistindo, você pode até está acontecendo com você nesse exato momento. Muitos MEIs foram excluídos do Simples Nacional e não conseguem emitir a nota fiscal nesse mês. Muitos foram excluídos, continuavam a emitir porque o sistema não alertava, mas a partir de um determinado momento o sistema começou a alertar. Então,
essas consequências têm acontecido. Optante pelo Simples Nacional, você também pode optar o MEI, tá bom? Aqui a gente tem o seguinte: uma empresa que não é optante do Simples e que foi desenquadrado em vários momentos. Então, essa consulta vai trazer essas informações também. O segundo ponto que eu quero levantar são as certidões negativas de débito. A certidão negativa deve entrar, a gente orienta que seja emitida a certidão negativa de débito todos os meses, na pasta de prestação de contas, seja anexada. O ideal é que seja de todos os fornecedores. Certidão negativa nega que haja alguma pendência na Receita Federal. Mas muitos fazem o seguinte: colocam na pasta a certidão positiva. A certidão positiva, ela atesta que há débitos, mas esses débitos foram negociados, né? Ou ainda não foram exigido o pagamento. Mas cada caso é um caso. Tá? A gente sabe que tem situações da Receita Federal que eles estão emitindo a certidão positiva antes do vencimento do tributo mensal. Mas essa é uma situação para a gente ver em outro momento. Um outro ponto que é interessante é você está lá com a relação com o síndico, com o prestador de serviço. Não saiu a certidão negativa, já verifica com seu fornecedor o que está acontecendo. Às vezes está passando por uma dificuldade ainda no ano e vai resolver. Mas se não saiu, já verifica o que está acontecendo. Para o síndico, outro ponto também que eu autorizo, que eu falo, não autorize pagamento para fornecedor não autorizar o pagamento a fornecedor que tenha sido excluído do Simples e que não foi regularizado. Tá? Não faça isso. E também verificar se a empresa que foi excluída, que tem a informação que foi excluída do Simples, se em janeiro ela regularizou essa situação com a Receita Federal. Pessoal, com esses 5 pontos, vocês não vão sofrer de surpresa. Porque vocês vão estar acompanhando a regularidade dos seus fornecedores de serviço. O fato é que essas informações geralmente não são faladas, e esse período de final de ano é o período ideal para se falar desse assunto, porque as empresas estão sendo excluídas do Simples, muitas não sabem nem o que fazer, e aí, quando você, síndico, vê, você já está com seu condomínio sendo obrigado a reter impostos que você não estava preparado. E, naturalmente, isso também vai mexer com a sua gestão. A administradora ela vai precisar ter também o know-how para fazer essas declarações, que eu sei que grande parte já faz. Então, queria terminar aqui, né, agradecendo a Anacom, fazendo uma pergunta aqui provocativa, né? Você acredita que não precisa ainda de um contador condominial? Porque eu estou aqui, posso ajudar você no dia a dia também. Muito obrigado, pessoal da Anacom. Aqui estão meus contatos, Instagram, YouTube, meu contato telefone, quem quiser falar comigo também. Muito obrigado mesmo. Parabéns, doutor. Obrigado pela contribuição. Isso, na realidade, gente, para todos os síndicos, administradores, principalmente síndico profissional, os advogados, é um dos grandes problemas que os nossos condomínios enfrentam, né? Principalmente com empresas de terceirização de mão de obras. Eu já tive casos de uma empresa só, Gilcimar, durante o período que teve o vínculo com o condomínio, ela ter 11 CNPJ. E tudo isso passou despercebido pelo síndico, passou despercebido pela administradora, passou despercebido principalmente pelo Conselho Fiscal. Ela permanecia sempre com o nome de fantasia o mesmo, mas o CNPJ diferente. Quando foram ver na Receita Federal, existia um débito de mais de 14 milhões na Receita Federal. Então, os condomínios têm que tomar conta com relação a isso aí, até para não serem coniventes amanhã depois com qualquer eventual dolo, né? Ou seja, na questão de você não querer pagar o tributo também, que tem muita empresa que deveria, quando muda, sai do Simples Nacional,
O correto é comunicar a administração, fazer um reajuste no contrato, até para o condomínio passar a reter aqueles impostos federais, muito bem explanado pelo Gilcimar, né? Jogar com a honestidade, né? E sob pena do condomínio estar participando ali dolosamente de uma sonegação. E amanhã depois aquela massa condominial vir a ser responsabilizado também. Então, professor, muito obrigado pela sua participação, foi enriquecedor para os nossos síndicos. Um dos objetivos nosso nesse ciclo de palestra era trazer assuntos fora da curva, né? Aqueles assuntos que não são batidos nos eventos, nos congressos, que muitos congressos são os mesmos assuntos, né? Muitas vezes as pessoas vão discutir os mesmos assuntos. E esse, por exemplo, é um dos assuntos que aflora em todos os condomínios e muito pouco debatido. Então, muito obrigado pela participação.